Olá a todos, me chamo Matheus Godoy e estarei apresentando um pequeno vídeo ensaio sobre eletrossíntese orgânica, como parte da disciplina de pós-graduação em Química da Universidade Federal do ABC. Aqui daremos uma breve contextualização histórica do tema, os princípios básicos desse sistema e falaremos sobre uma das reações mais conhecidas dessa fascinante área da química orgânica. O nome eletrossíntese orgânica remete ao campo de estudo da síntese orgânica que usa como ferramenta reacional um sistema eletroquímico para realizar totalmente ou parcialmente uma rota sintética de interesse. Sistemas eletroquímicos são diretamente ligados à área de catálise heterogênea e de química de interface, na qual temos o estudo de processos que ocorrem em fases distintas. Por exemplo, a de um substrato estando em uma fase líquida e tendo que se deslocar até um eletrodo, que se encontra em fase sólida, para ser transformado. Assim, temos que o avanço dessa área de pesquisa é um esforço multidisciplinar na química, embora temos como foco aqui nessa apresentação seu uso em processos de síntese orgânica. Para entendermos o que compõe o sistema eletroquímico, vamos primeiro ver separadamente alguns de seus parâmetros mais comuns, para depois analisar o funcionamento em conjunto. Começando pelos eletrodos, temos que toda célula eletroquímica precisa de pelo menos um eletrodo para que ocorra a reação de redução, chamado de cátodo, e um eletrodo para que ocorra a reação de oxidação, chamado de ânodo. Caso o usuário queira controlar a diferença de potencial em algum desses eletrodos, será preciso utilizar um terceiro eletrodo chamado de referência. Nesta imagem, podemos ver alguns dos eletrodos comuns encontrados em diversos laboratórios. Temos 4 eletrodos em formato de disco, cada um de um metal nobre distinto, podendo agir como cátodo ou ânodo, a depender das condições experimentais. E um eletrodo de vidro com fio de prata em contato com uma solução de cloreto de prata, que é utilizado como referência. Para que o circuito seja fechado e ocorra o fluxo de elétrons necessário entre esses eletrodos, é preciso que a solução da célula contenha um agente condutor, chamado de eletrólito suporte. Essa espécie diminui a resistividade do meio, podendo ser aquoso ou orgânico, e pode ser encontrado em diversas formas, como bases, ácidos ou sais. Por fim, temos que toda a cinética das reações eletroquímicas e até mesmo as suas rotas vão depender da temperatura e pH do sistema, sendo também uma condição experimental de grande importância de controle para o químico orgânico. Quando juntamos todos os parâmetros discutidos anteriormente, podemos montar uma célula eletroquímica. Existem diferentes tipos de célula e metodologia para realizar uma reação eletroquímica, mas vamos falar dos dois tipos mais comuns: a célula não compartimentada, na qual todos os eletrodos estão na mesma solução, e a célula compartimentada, onde uma membrana porosa, que permite o fluxo de elétrons, divide a solução em que o cátodo e o ânodo se encontram. É importante ressaltar que o melhor sistema vai depender da aplicação desejada. Caso os produtos formados em um dos eletrodos contamine a solução e dificulte a etapa de separação, uma célula dividida será uma melhor opção. Todavia, é possível ter sistemas onde produtos formados em cada eletrodo interagem entre si, formando um terceiro produto de interesse, exigindo assim o uso de uma célula não compartimentada. As reações eletroquímicas necessitam de uma fonte de energia externa para ocorrer. Todavia, como essa energia é distribuída pelo sistema pode variar. Temos para isso o uso de duas metodologias possíveis. A primeira se chama galvanometria e pode ser vista na célula não compartimentada na figura ao lado. Nessa metodologia, um valor fixo de corrente é aplicado em um determinado tempo e pode ser ajustado conforme a vontade do químico orgânico. A segunda metodologia, um pouco mais complexa, é a potenciometria, presente na célula compartimentada na figura, na qual a diferença de potencial em um dos eletrodos é controlada com o auxílio do eletrodo de referência, visto anteriormente. Esse potencial aplicado polariza o eletrodo e força reações de oxidação e redução ocorrerem a depender do valor aplicado. Falaremos agora da técnica mais popular e utilizada em toda a eletroquímica, e presente na maioria dos trabalhos diretamente ligados a esse tema, a voltametria cíclica. Essa é uma técnica potenciométrica, ou seja, que necessita do controle de potencial, como discutido anteriormente. Na voltametria, o potencial aplicado no eletrodo varia com o tempo e, ao atingir um valor máximo estabelecido, volta gradativamente ao valor inicial aplicado. Por isso é chamado de cíclico.
Como resposta, o sistema registra o fluxo de corrente do eletrodo em cada valor de potencial aplicado, formando um gráfico chamado de voltammograma. A figura ao lado é justamente um desses voltammogramas e a corrente registrada está diretamente relacionada à concentração das espécies formadas ao longo da reação. Vamos agora trazer a eletroquímica para o contexto da síntese orgânica, apresentando uma das reações nome mais conhecidas desta área de estudo, e a primeira a ser descoberta e racionalizada em termos de mecanismo de reação, a oxidação de Kolbe. Nesta reação, a molécula oxidada passa por uma descarboxilização do grupo funcional ácido carboxílico, formando radicais que, em contato com outros radicais na superfície do eletrocatalisador, formam dímeros. Esse processo, possivelmente, foi visto pela primeira vez por Faraday, o qual notou a formação de um gás inflamável ao estudar a condutividade do acetato em 1834. Todavia, só após 15 anos, em 1849, que o químico Kolbe reconheceu a natureza dessa reação, tendo então cunhado o nome dela. Na sequência reacional abaixo, podemos ver, de forma simplificada, o princípio dessa reação, com a saída de CO2 e a formação de uma ligação que pode ser, como veremos adiante, carbono-carbono. O grande desafio para a elucidação de mecanismos que envolvem sistemas eletroquímicos é descobrir como a espécie se mantém adsorvida no metal ao longo do processo redox. Aqui temos, primeiramente, a chegada do substrato à superfície do eletrodo via difusão. Note que neste meio o ácido carboxílico já está desprotonado, e os pares de elétrons dos oxigênios são usados para a distorção. Uma vez adsorvido na superfície, que está positivamente polarizada, esse grupo funcional fica em um estado de ressonância até que eventualmente ser oxidado e perder um elétron para a superfície. Aqui, um radical é formado, causando um rearranjo interno da estrutura eletrônica da molécula, que cliva a ligação carbono-carbono, formando CO2, que sai das proximidades da superfície, e o novo radical que se adsorve novamente a essa superfície. Esse processo ocorre várias vezes com outros substratos, e eventualmente duas espécies radicalares podem se encontrar na superfície do eletrodo, formando uma ligação carbono-carbono e, por fim, a formação do dímero. Embora na maioria dos casos o intuito de aplicar a oxidação de Kolbe seja formar um dímero, várias reações laterais são possíveis a depender do pH do eletrólito, o solvente utilizado, o material do ânodo e a presença de espécies iônicas. Vamos ver essas possibilidades em prática com a oxidação do ácido fenilacético. Primeiro, temos a oxidação dele descarboxilando a molécula e formando o radical, que deveria, no mecanismo anterior, formar o dímero. Todavia, é possível que logo após a formação desse radical, ao invés dele voltar à superfície do eletrodo, ele seja protonado formando um tolueno. Ainda que essa molécula volte de fato a ser absorvida no eletrodo, lembre-se de que a superfície continua polarizada e pode promover uma segunda oxidação, formando os seguintes híbridos de ressonância. Essa nova espécie oxidada pode reagir com ácido desprotonado, formando um éster, com água formando um fenol, ou com o solvente metanol formando um éter. Veja que a possibilidade de formar três produtos diferentes tem a mesma raiz, a oxidação excessiva da molécula, e é por essa razão a enorme importância de acompanhar esse processo, pelo menos em um primeiro momento, por uma técnica eletroquímica. Nesse gráfico lateral, temos a voltammetria cíclica do ácido fenilacético, e através dela conseguimos saber em que potencial a reação de oxidação se inicia, e com isso é possível controlar o sistema para a oxidação dessa espécie não ir além da descarboxilação e formação do radical. A oxidação de Kolbe foi utilizada como etapa reacional em inúmeras sínteses orgânicas. Como exemplo, temos que na síntese completa do alfa-nocerim, um metabólito encontrado em diversas plantas usou essa reação a partir do seguinte composto. Essa é uma das etapas finais para a formação dessa molécula, e em condições clássicas a reação de Kolbe possui um rendimento de 40%. Para concluir esse tema, podemos fazer as seguintes afirmações. Ácidos carboxílicos podem ser convertidos através de técnicas eletroquímicas em radicais ou carbocátions, podendo formar uma série de compostos. As condições experimentais para isso são relativamente simples. São necessárias uma célula sem compartimento,
uma fonte de corrente constante e eletrodos. Esse sistema pode ser escalado facilmente com bons rendimentos e já foi utilizado na indústria. Aqui estão as principais referências utilizadas para a composição deste trabalho, caso tenham interesse em um aprofundamento deste tema que é muito amplo. Agradeço a atenção de todos que disponibilizaram seu tempo até aqui. Vejam os outros vídeos da iniciativa de pós-graduação da Universidade Federal do ABC.